Você está no Econometrix? Aqui é o Antônio Matheus e eu estou aqui aguardando investimento público aqui para o Econometrix. Aqui é Vitor Viller. Como diria o nosso saudoso Capitão Nascimento, o BNDES tem que acabar. Aqui é Renato Lerípio e o BNDES é o Quantitative Easing brasileiro. Então beleza, vamos falar aqui hoje sobre o BNDES, que foi um tema indicado por um ouvinte. Isso para estimular você que está nos ouvindo. Se um dia você pensar em algum tema que você acha legal, que você queira ouvir o Econometrix falando, você pode mandar pra gente, que a gente vê se esse tema combinar com o nosso perfil. Nós com certeza falaremos sobre ele, assim como foi pedido pra gente falar sobre o BNDES. E estamos aqui agradando vocês com isso. Certo, então nessa conversa vamos falar sobre o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. E social. Oi? Tem um E social no final, verdade, tem um S no final, perdão ter errado. Você tá 50 anos atrasado no seu acrônimo aí. BNDE era na época lá que ele foi criado. É sério? Ele começou com o BNDE, o S só veio depois. Tem muito tempo? Cara, tem bastante tempo já que tem o S. Foi o Lula que botou? Não foi o Lula não foi culpa dele. Mas, é uma empresa federal cujo objetivo é financiar investimentos aí no país. Mas o que eu quero aprender hoje é por que o BNDES tem que acabar? Já vai assim, de solo? Já! É o que eu quero saber hoje. Talvez a gente pode falar o que é o BNDES um pouco mais detalhadamente, mas eu quero saber por quê. Eu quero entender por que eu sempre escuto, já tem algum tempo, do queridíssimo Vitor Villa, que o BNDES tem que acabar. Vamos introduzir primeiro o assunto, né? Antes de acabar com o BNDES. Então fala aí, o que você quer falar dele antes de acabar com ele? Eu quero acabar com ele. Eu quero entender o porquê que ele deve ser acabado. Cara, assim, as razões são cada vez mais nítidas, né, para a sociedade brasileira. O BNDES, nos últimos anos, ele tem financiado investimentos dos mais suspeitos possíveis, né? Ele coloca dinheiro em empresas que não têm a menor fluxo de caixa, viabilidade de fluxo de caixa. Ele coloca dinheiro em empresas estatais, ele financia investimentos que não se pagam ao longo do tempo e tem custado muito dinheiro ao Tesouro, né? O Tesouro Nacional, por meio de emissão de título, né? Ele já colocou mais de 500 bilhões no BNDES nos últimos 6 anos, vamos botar aí. Lá em 2007, 2006, o Tesouro tinha em créditos para o BNDES alguma coisa próxima de 0% do PIB. 0,1, 0,2, por aí. Hoje já tem mais de 9% do PIB em ativos emprestados ao BNDES. Então, quer dizer, é uma fortuna que a sociedade paga, né, por maior imposto, maior endividamento, mais inflação, e esse dinheiro é dado para empresas suspeitíssimas, que não geram o aumento do investimento que faz a economia crescer e que é o principal argumento daqueles que defendem o uso do BNDES. Eu acho que por isso, só por causa disso, usar dinheiro público de forma não muito transparente, né, já seria um belo motivo para primeiro rediscutir o papel do BNDES e depois acabar com ele. Eu introduziria o assunto assim. Eu acho que tem muitas outras coisas, eu simplifiquei muito, é claro. Tem muitas outras coisas que a gente pode discutir. Qual seria o papel de um banco de fomento, né, que é a nomenclatura do BNDES, mas eu começaria com isso. Eu acho que usar dinheiro público para transferir para empresas que não são as mais transparentes possíveis, eu acho que isso é um desaforo ao contribuinte. Acho que eu começaria com isso. Certo, entendi. Então é uma questão simples, a corrupção custa caro. Custa muito caro, né? Eu penso assim da mesma forma que o Vitor nesse sentido, né? Eu, quando penso em dinheiro público, eu acho que a finalidade do dinheiro público ela tem que ser muito bem avaliada, né? Quer dizer, se você vai pegar um recurso da sociedade, seja para consumo em alguma coisa, seja para investimento em alguma coisa, os custos e benefícios eles têm que ser bem avaliados, né? E bem avaliados ao longo do tempo, né? E o que a gente observa muitas vezes é que isso não acontece.
além dessa avaliação de custo-benefício, tem que existir também uma transparência, né? Se é dinheiro do contribuinte, é natural que o contribuinte tenha acesso a essas informações de forma que ele possa ter também uma avaliação sobre isso. E a gente sabe que o BNDES, por muito tempo, não divulga essas informações da forma mais transparente possível. Algumas operações, inclusive, são sigilosas, né? O banco argumenta que precisa existir sigilo bancário em determinadas transações, de forma que não fica claro para o contribuinte para onde está indo esse dinheiro. E uma outra coisa que, isso aí é uma observação mais minha, eu costumo ver muitas pessoas defendendo o BNDES da seguinte forma: mas ele não dá dinheiro, ele empresta dinheiro e as empresas pagam de volta. Isso seria, na verdade, um argumento correto se não existisse, como o Vitor bem colocou, um subsídio implícito nessas transações do Tesouro com o BNDES, né? A gente sabe que o Tesouro faz a captação via títulos públicos que pagam taxas bem superiores àquelas que ele cobra desses recursos para o BNDES, então essa diferença constitui um subsídio. E só para a gente ter uma noção de quanto isso custa na verdade, esses subsídios chegam próximos aí a 40 bilhões de reais por ano, né? É uma estimativa que existe sobre isso. Então, quer dizer, se a gente for pensar que isso aí é quase 1% do PIB, né? Quer dizer, é um valor aí que, sei lá, é um pouquinho menos de 1% do PIB, mas é um valor bastante elevado, né? Se for ver 40 bi todo ano... É um Bolsa Família e meio, né? É um Bolsa Família e meio, né? Por ano, que na verdade constitui o Bolsa Empresário, né? Porque isso aí não vai para as famílias, vai para as grandes empresas. E a gente sabe que uma boa parcela desses recursos aí do BNDES para investimentos, eles são destinados a grandes empresas que provavelmente têm acesso ao mercado de capitais privado, né? Tem como lançar títulos próprios no mercado, lançar ações e captar dinheiro via mercado, acabam logicamente preferindo pegar no BNDES a um preço muito, muito abaixo do mercado e onerando o contribuinte. Então acho que essa distinção tem que ficar clara também. Não é simplesmente pegar emprestado e pagar. Pega emprestado X, devolve X sobre 2, vamos colocar assim. Então é uma conta que acaba caindo sobre o bolso do contribuinte, né? Tá, entendi, mas e aí? Ele é corrupto, ele não é transparente, custa muito dinheiro ao tesouro. Não, ninguém tá falando que ele é corrupto, não. Ele falou que ele é corrupto. Perdão, ele é suspeito. Não, a gente está falando o seguinte, que não há a transparência devida para o dinheiro público que é colocado no BNDES. Né? A gente não sabe, tem muito poucos estudos, tem estudos internos do banco, por exemplo, e veem o impacto dos empréstimos que são feitos para o BNDES, do Tesouro para o BNDES, e o quanto que isso aumentou a taxa de investimento. Só que a gente olha lá as contas nacionais e não vê isso. Não vê esse aumento de investimento. Então, assim, não se vê o que o Renato colocou, fazer uma análise de custo-benefício. Né? A gente sabe os custos que isso tem para a sociedade, mas a gente não sabe quais são os benefícios que isso trouxe em termos de emprego, em termos de investimento, né? Em termos de crescimento da economia brasileira. Né? Então, a gente não tem essa noção de custo e benefício de forma correta para saber se é um bom investimento. E, além disso, é muito pouco transparente. Né? A gente não sabe para quais empresas esses empréstimos estão indo. Pra ter uma ideia, um exemplo de empresa que recebeu recurso do BNDES foi o Eike Batista, né? Chegou um momento dos ativos dele, que a BNDES Par, que é o braço financeiro do BNDES, ela tinha quase 50% dos ativos do Eike Batista. Convenhamos que o Eike Batista não é lá um empreendedor de grande virtuosidade, né? Muito pelo contrário. Então é esse tipo de investimento que a gente está financiando, né? Será que isso é bom para o país? Eu tendo a acreditar que não seja. Então, esse é um primeiro ponto que eu chamo a atenção, essa análise de custo-benefício que não é feita de clara e a falta de transparência nesses empréstimos, né? A gente não sabe, a gente sabe alguns empréstimos, mas não sabe todos os empréstimos que o BNDES faz e nem quais são os custos envolvidos nesses empréstimos. O que algumas pessoas poderiam dizer, explanando outro ângulo disso, é que no ano de 2008, 2009, quando houve a crise nos Estados Unidos e o Brasil quase não foi afetado, se foi afetado, foi no nível... É por causa do investimento público, investimento dos bancos públicos, e o BNDES teve grande participação nisso. Então não poderia se dizer que se não fosse por ele estaria pior hoje, possivelmente? Eu tendo a discordar dessa tese. Primeiro que assim, em 2008 e 2009, o BNDES ele foi apenas dos instrumentos que foram utilizados ali. Foi utilizado muita renúncia fiscal, né? O governo brasileiro ele fez muita renúncia fiscal para a linha branca, para a indústria automotiva, para vários produtos da indústria.
que receberam renúncia fiscal, isso aumentou o consumo e a posteriori aumentou a taxa de investimento em um primeiro momento, depois ela caiu. Isso foi uma coisa. A outra coisa que foi feita foi a política monetária. O Banco Central ele reduziu a taxa de juros, isso reduziu as taxas de juros de longo prazo, também incentivou consumo e investimento. Até hoje não se sabe se os investimentos do BNDES que foram feitos de lá para cá, se eles tiveram de fato impacto. A gente abre lá as contas nacionais, quem tem intimidade com isso, sabe muito bem do que eu estou falando, a gente abre as contas nacionais e vê que a taxa de investimento caiu. Em 2008 ela era muito maior do que ela é hoje, né? Então, quer dizer, não teve esse impacto, a gente não viu esse impacto em termos de taxa de investimento, que é para isso que serviria o BNDES. Eu colocaria mais a conta naquela época da política, tanto a política fiscal quanto a política monetária, né? Eu acho que aquilo ali deu mais resultado do que a política parafiscal do BNDES e os outros bancos públicos, né, em menor proporção. Só que, claro, tenho várias ressalvas quanto a esse instrumental de política anticíclica, mas acho que não é o tema do podcast hoje. Não, em relação a isso que o Antônio colocou, eu acho que realmente existe dentro desse bojo aí das políticas anticíclicas que você falou, essa dualidade de pensamento, né? Quer dizer, de um lado você tem as pessoas que de certa forma criticam esse ativismo todo do governo e tem outras que colocam que foi necessário para um momento de crise. Contudo, eu acho que o que vale a pena a gente discutir é a extensão desses tipos de programa num contexto de atividade mais moderada, né? Quer dizer, quando você teve a crise, é lógico que existia um espaço ali para atuação pública no sentido de você manter um nível de atividade razoavelmente estabilizado, né? Parece que não tem muita discussão em relação a isso. Você pegar... Eu sou o contrário. Você é contrário a qualquer tipo de intervenção? Não, falando que assim, a maioria dos economistas, em geral, costuma colocar que na esteira do epicentro lá da crise, lá em 2008, 2009... Essa atuação do governo foi bem razoável, foi bem-vinda, ela ajudou de fato a economia a não cair numa recessão muito profunda, mas que, dado uma certa recuperação, esses estímulos já não eram mais necessários. E aí que entra boa parte da discussão, ao meu ver, né? Em que momento deveria ter cessado esses estímulos, ou se não, ou se deveriam ter continuado até hoje. A minha visão pessoal é de que deveria ter parado ali por volta ali de 2010, quando a economia já mostrou uma recuperação mais forte. Acho que esses estímulos deveriam ter sido já bastante reduzidos, né? Mas não foi o que a gente observou, né? A gente observou que esses programas continuaram depois, até alguns deles até sofrendo incrementos ainda, né? O caso do BNDES, por exemplo, é até exemplar nesse sentido, né? Você continuou aumentando os aportes do Tesouro ao banco, mesmo depois dos efeitos mais fortes da crise terem já passado, e continua fazendo isso até hoje, né? Agora com a entrada do Levi na Fazenda, que está se conjecturando aí uma forma de estabilizar e reduzir ao longo do tempo aí esses ativos do Tesouro no banco. Mas eu acho assim, a intervenção do Estado, do Estado sobre a economia, ela é igual o alcoólatra que vai tomar o primeiro gole. Depois que ele toma o primeiro gole, é difícil parar. E o Estado é assim também. Porque quando ele usa a política anticíclica, é difícil parar. Geralmente ele para só quando dá muito problema. É o que aconteceu no Brasil, né? Só parou quando a economia já estava completamente... As contas públicas estavam completamente destruídas, né? Aí sim eles foram... agora vamos botar lá um cara que vai arrumar a casa. Eu acho que é meio isso, né? Por isso que eu sou contra, por princípio, você fazer uso de política anticíclica. Eu sou meio schumpeteriano nisso, né? Tem que deixar quebrar, né? Tem que deixar quebrar. Destruição criativa. Exatamente. Eu tendo a achar mais que é uma questão de desenho institucional. Eu acho que se você cria um certo pacote de estímulo mais bem desenhado, vai iniciar de tal forma, vai evoluir de tal forma, vai terminar de tal forma. É muito importante você ter na cabeça que estímulo anticíclico ele tem que terminar, né? Ele não é uma coisa ad eterno, você não pode viver disso pro resto da vida. Acho difícil desenhar isso. Talvez seja difícil, mas eu acho que, enfim, eu tendo a ver dessa forma um pouco. Eu acho que o desenho institucional é o que realmente acaba prejudicando o sucesso desse tipo de ação. Em relação... Uma outra questão também que o BNDES levantou muito nos últimos tempos foi
as implicações fiscais disso, né? Como o Vitor colocou, os aportes aí do Tesouro ao BNDES aumentaram incrivelmente nos últimos 6 anos. Passou de algo em torno de 0,5%, 0,6% do PIB para algo em torno de 9,5%, né? Só para quem está ouvindo ter noção de número, a gente tinha lá em 2006, 2007, algo em torno de 7 bilhões de aporte do Tesouro no banco. Hoje a gente tem algo em torno de 490. Então, quer dizer, é bastante dinheiro que, como a gente colocou, tem um diferencial de juros que é pago pelo contribuinte, né? Então, esse é o porquê da gente estar aqui discutindo. E uma questão que levantou na época, e tem levantado até hoje, né? Foi que isso não aparecia muito claramente nas contas públicas, né? Quando a gente olhava lá para a dívida, que a gente chama de dívida líquida do setor público, ela vinha caindo continuamente ao longo do tempo. Mesmo o governo se endividando para colocar recursos no BNDES da forma que colocou. A defesa natural do governo era essa. Bom, a dívida está caindo, né? Só que a gente tinha um conceito de dívida, que é esse conceito de dívida líquida, que por mais que o governo se endividasse para elevar os aportes ao BNDES, a dívida líquida não vai incrementar. Justamente por quê? Porque o governo está aumentando o passivo e ao mesmo tempo ele está aumentando o ativo, né? Ele aumenta o passivo via emissão de títulos públicos e aumenta o ativo quando ele faz esse aporte no BNDES. Então, quer dizer, uma coisa acaba cancelando a outra, então sua dívida líquida ela não exprime esse endividamento extra. E aí agora, quando o Levi entrou, né, assumiu a Fazenda, ele deixou bem claro isso, que o que vai contar a partir de agora não é a dívida líquida, é a dívida bruta. E aí, para quem está ouvindo entender um pouco melhor, o que ele quer dizer com isso é exatamente que essas operações do BNDES, se o governo resolver se endividar mais para colocar dinheiro no banco, ela vai contar como indicador de dívida, né? Até então não contava muito, não aparecia. Não contava pro governo, né? Pro governo, né? Pros agentes privados, logicamente. Estou falando uma perspectiva de marketing do governo aí, isso não aparecia. E é importante que a gente comece a dar conta disso, justamente porque os agentes privados já levavam isso em consideração, né? Comentar, isso estava precificado. A torcida do Vasco toda levava, só o governo que não. Tá nos planos do Levi diminuir o repasse do Tesouro pro BNDES? Isso é um negócio difícil, né, cara? Assim, claro, o fluxo é muito provável que ele vai diminuir, né? Agora é difícil diminuir o estoque, né? Que já foi feito até aqui. Não creio que vá ter outras operações, né? É isso que quer dizer? Não, você respondeu já o que eu queria saber. Vai diminuir a quantidade que está entrando, mas o que já está dentro não deve mudar muito. Isso aí já foi objeto até o estoque, né? Foi até objeto de renegociações bastante suspeitas, né, Renato, ano passado. Isso aí foi uma coisa... É uma coisa que, inclusive, vai comprometer muito o trabalho do governo aí em sanear esse problema, né? Porque cerca aí de 1/3, aí foram 194 bilhões desses 490, eles foram renegociados, né? Aí renegociados de que forma? Colocou-se o prazo para esses empréstimos começarem a pagar juros para daqui, se eu não me engano, 6 anos. Então eles só começam a pagar juros daqui a 6 anos. Durante esses 6 anos o governo não vai receber os juros desses empréstimos. E o principal, se eu não me engano, só começa a ser pago daqui a 40 anos. E é uma taxa fixa, que se eu não me engano é TJLP mais alguma coisa, no limite até de 6%, alguma coisa assim. Quem fez 3 aulas de economia financeira, acabou, né, o dinheiro. Se você colocar isso a valor presente, sabe que o prejuízo é enorme, né? Então, quer dizer, hoje a gente está com 1/3 desse nosso estoque aí imobilizado e contratado a uma taxa de juros fixa. Ou seja, a gente está perdendo dinheiro ainda mais, né, com essas operações. Eu acho que isso já é suficiente para acabar com o BNDES, então. O que você acha? Cara, não sei se acabar ou então se dar uma controlada melhor nele. Eu não sou um cara tão radical quanto você. Eu não sei como seria o mundo sem o BNDES. Seria um mundo melhor. Como seria o mundo sem o BNDES? Cara, não sei, pode ser um mundo pior, pode ter alguma coisa assim, que a gente não esteja enxergando, que ele seja bom. Vamos falar um pouco mais acadêmico, né? Por que o BNDES, enquanto banco público, né? Já que ele atua lá, se a gente colocar aquele modelinho lá de fluxo da renda, né? Por que no mercado lá financeiro você teria que ter um banco público e não ser tudo privado? Por que isso? Pra falha de mercado. Exatamente. Qual a falha de mercado mais latente no mercado financeiro? Eu já não sei de cabeça não. Assimetria de informação. Exatamente. Então você tem alguns... Anotei aqui. Você tem alguns investimentos, algumas operações, né, no mercado de crédito, no mercado financeiro,
que de fato é difícil, muito difícil, se não impossível, para quem está emprestando dinheiro, ter uma noção correta. É claro que toda operação financeira ela envolve uma simetria de informação, mas você tem algumas operações que são muito difíceis de você ter alguma noção de garantia, né, daquele empréstimo. Então, por exemplo, né, acho que duas coisas me vêm à cabeça. Inovação, quando você está investindo em alguma coisa que vai gerar um novo produto, algum novo serviço, isso daí é muito difícil de você computar de forma correta o fluxo de caixa dele e até de dar a garantia desse empréstimo. Então, talvez isso seja um negócio que vale a pena você ter um banco de fomento, um banco público. Outra coisa é microcrédito, né? Que é para pequenas e médias empresas. Talvez faça sentido você ter um banco de fomento para esses caras, até porque um banco privado, Itaú, HSBC, etc., dificilmente vão fazer empréstimos para quem está tentando abrir uma startup, por exemplo, ou está tentando um microcrédito para abrir uma carrocinha de cachorro-quente ou algo que o vale. Então talvez valha a pena você ter um banco de fomento para isso. Só que acontece, a carteira, o portfólio do BNDES, ela não é voltada para isso, né? A carteira do BNDES, 70% da carteira dele é basicamente grandes empresas, né? Ao longo dos anos. Então não é esse o foco do BNDES. Então será que a gente não poderia transformar o BNDES num banco de fomento à inovação e ao microcrédito? Eu apoiaria uma ideia dessa, né? Da forma que está hoje, aí sim, aí tem que acabar. Não vejo como você manter o BNDES nesse nível hoje. Mas se ele focasse em outras coisas, microcrédito, inovação, alguma coisa que o vale, aí talvez eu apoiaria. Não sei o que vocês acham. Acho interessante o que você falou. Gostei. Eu acho que o perfil do BNDES ele tem que ser revisto sim, né? Sobretudo nessa ótica aí de que ele parece não estar, na verdade, cobrindo nenhuma falha de mercado, né? Parece que ele está, na verdade, proporcionando um subsídio no mercado privado, né? Com dinheiro público. Exatamente. Então, assim, ainda mais dada essa composição da carteira dele, acho que isso fica cada vez mais claro, né? Tem até uma externalidade negativa para o mercado de crédito, né? Porque dado que existe o BNDES, você não consegue desenvolver um mercado de dívida privado no Brasil, né? Não consegue ter esse mercado de crédito privado no Brasil. E isso, claro, atravanca, quem teve aula de economia keynesiana sabe muito bem disso, isso atravanca de forma nefasta o aumento do crescimento na economia brasileira. O BNDES hoje é um mal para a economia brasileira, porque ele não é transparente, não faz análise de custo-benefício dos seus empréstimos e ainda atravanca a criação de mercado de dívida privado no país. Eu ainda colocaria mais um problema ainda. Aumenta a dívida do setor público e aumentam os juros pagos sobre essa dívida porque existe um subsídio implícito. Então, quer dizer, a gente vai ter uma dívida pública crescente se a gente continuar essas operações da forma como tem sido feitas até então. E além de continuar com o endividamento, a gente vai aumentar ainda o serviço dessa dívida que já consome algo em torno de 6% do PIB ao ano. Então, quer dizer, é um problema também de autossustentação, né? Uma coisa que não é sustentável ao longo do tempo. O pessoal que defende a auditoria da dívida poderia se preocupar com isso. É uma boa preocupação. Vamos falar isso não, Vitor. Uma boa preocupação. Mas fora da economia brasileira, como é que funciona em outras economias, bancos voltados para investimento público? Eles dão certo, eles funcionam, existe outro sistema? Tem poucas experiências, né, de banco público no mundo, né? Sei lá, eu conheço a China, claro, tem o banco dela, lá quase a economia toda é estatal, né? Tem algumas experiências em países asiáticos, tem na Alemanha, tem no México, na Argentina também tem nos Estados Unidos tinha, não sei se tem ainda, aquelas empresas de hipoteca, né? Enfim, você tem algumas experiências ao longo ao redor do mundo, mas são bancos muito específicos, eles são voltados para determinadas operações. Eles não são como o BNDES, né? Dificilmente você vai encontrar um banco como o BNDES que atua em todos os setores da economia, né? Que financia de tudo na economia. Então o BNDES é mais uma das particularidades do Brasil. É mais uma jabuticaba, exatamente. É mais uma grande jabuticaba que foi criada nesse país, né? Que não deu certo. Mas cresceu. Cresceu como assim? Tá aí, forte, firme. Essa é essa monstruosidade que existe lá no BNDES. Nada contra as pessoas que trabalham no BNDES, tá? Tem vários amigos lá dentro.
são muito competentes e tem muita contribuição, muito capital humano para contribuir para o país. Só que eu acho que até eles gostariam que isso fosse feito, né? Que você migrasse o portfólio do banco para alguma coisa mais focalizada. Ao invés de você estar emprestando para Vale, para Oi, para Petrobras, etc., que se estivesse emprestando para startups, né? Para coisa mais voltada para inovação, para microcrédito, etc. Essas coisas mais focalizadas. O BNDES hoje ele é um case no mundo, né? Ele é um banco de fomento que financia tudo. Basicamente hoje, qualquer que seja o teu setor onde você atua, você pode entrar no BNDES e pleitear um empréstimo. Isso a gente não falou de onde, a gente falou, claro, de onde vem os recursos, né, que ao longo dos últimos 6 anos cresceu muito os aportes do Tesouro, mas o financiamento primário do BNDES é um negócio chamado Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, vem da contribuição lá do patronal, né, sobre a folha de salário. Então, quer dizer, o BNDES hoje, se a gente fosse caracterizar ele é um Robin Hood às avessas. Ele tira do trabalhador, dá para o empresário. O pessoal que audita a dívida devia estar preocupado com isso. Essa vai ser a sua entrada, cara. Vitor mandando recados. O pessoal que audita a dívida... Como é que se fala? É um mecanismo de desigualdade no país. Eu não vejo outro. Hein? É igual você ter uma universidade estatal para rico. Você tem um BNDES para rico. É a mesma coisa. A gente constrói esses mecanismos de manutenção da desigualdade e não se preocupa com eles. Fica falando besteira por aí. É que eles vêm de forma tão natural. Exatamente. A desigualdade no Brasil é natural, né? Interessante. É possível, tem como fazer um estudo sobre isso. Não é a minha área, mas deixo pra você. eu te dou feedback depois. E... Renato, você conhece alguma comparação de BNDES com algum exemplo externo, fora do Brasil? Cara, também eu não conheço nenhuma comparação assim, à altura do BNDES, né? Eu sei que a China agora tá com a ideia de criar um banco aí meio que supranacional aí para pegar aqueles países asiáticos próximos todos e tal, mas assim, algo destinado apenas a um país dessa envergadura do BNDES, realmente eu não conheço paralelo no mundo não. Mas assim, eu acho que existe uma discussão muito grande sobre isso, que é em relação ao mercado privado ou mercado público de crédito de longo prazo, né? Umas pessoas dizem que o BNDES existe porque não existe crédito de longo prazo no Brasil, e outros contra-argumentam falando que existe dado que existe o BNDES, não existe crédito de longo prazo no Brasil privado porque não tem como competir. E fica nessa discussão que a meu ver, cara, perdeu completamente o sentido diante de toda essa mudança de perfil do BNDES, né? Quer dizer, não sei se mudança de perfil, mas essa caracterização que o BNDES tem pelo menos nos últimos tempos aí, né? A gente sabe que, enfim, a carteira do BNDES hoje é majoritariamente empresas que têm plenas condições de recorrer em outras formas de crédito privado, né? Tem acesso, inclusive, a mercados internacionais de crédito. Então, quer dizer, se a gente tem empresas que podem recorrer, inclusive, a mercados internacionais de crédito, no qual a taxa de juros hoje está lá embaixo, e elas não o fazem para recorrer ao BNDES, é porque realmente existe uma vantagem muito grande nisso, né? Uma vantagem que, como a gente colocou aqui, é subsidiada pelo contribuinte. Na verdade, é um mecanismo de transferência entre pessoas menos favorecidas para pessoas mais favorecidas. Então, quer dizer, eu tendo a concordar de que deve haver sim um redirecionamento desses recursos de uma forma mais transparente e de um estudo melhor, né? Um estudo técnico melhor. Porque se a gente não chega a saber, porque essas coisas não são amplamente divulgadas. Então, acho que é um dever cívico colocar o BNDES em outros termos aí para a sociedade avaliar. O que vocês acham do BNDES financiar aqui o Econometrix? O Econometrix é uma boa, é uma iniciativa bacana. A gente tá precisando aí de um escritório, né? Umas cadeiras daquelas que faz massagem. Melhor do que estádio pra Copa, né? Poxa. Vocês querem me deprimir, né? Falar de estádio pra Copa. Sacanagem comigo. Aí vocês querem me matar, é sério. Eu nem tava lembrando disso. Quem tava lembrando? Então, tem que te lembrar que o BNDES foi o grande financiador de estádios da Copa aí. Meu Deus.
muitos dos quais, né, sua maioria, construídos aí por essas empresas que estão envolvidas na Lava Jato. Calma aí que eu vou dar uma saída. E por aí vai, né? Por aí vai. Nem precisa mais ir mais além nisso. É legal, né? Tá tudo conectado, que a gente falou nos últimos programas, tudo o BNDES, conectado. tudo conectado. Aliás, existe, enfim, não quero especular nada, né? Mas existe um... O BNDES vai financiar também a Olimpíada. Não, provavelmente, lógico. Quem vai financiar? Você acha que a empreiteira vai lá num banco pegar dinheiro a, sei lá, 15, 10%, podendo pegar no BNDES a 2, 3%? Pô, não faz o menor sentido. Uma outra consideração também que eu acho interessante fazer é que... Você falou que era mais especulação. Hã? Você falou que era mais especulação. Não, a especulação que eu falei que eu ia criar é que tem muita gente falando aí em CPI do BNDES, né? Tem uma galera levantando a voz aí pra pedir a CPI do BNDES, que é justamente pra abrir essa caixa preta aí, ver pra onde foram os recursos. Essa CPI eu ainda não vi não. Quem tá levantando essa bandeira? Cara, eu vi publicações aleatórias assim, não vi nada muito organizado ainda não, mas foi uma coisa meio difusa ainda. Mas eu acho que, não sei, é uma coisa que de repente na esteira dessa crise política aí pode ser que seja levantado. Mas por enquanto é só desejo, né? É só desejo de alguns, né? Eu sou o primeiro a ir lá pra Brasília pra pedir. Faço igual o Lula fez em 99, faço uma caravana dos 100 mil. Vai botar pressão lá, né? É, tem que ser, né? Parece que assim funciona, né? Pois é, cara, mas a consideração que eu ia fazer é a seguinte, a gente falou aqui do custo do BNDES, etc. Um fato interessante é que nos últimos tempos o governo sequer tem pago, né, essa equalização de juros aí pro BNDES. Quer dizer, a gente... Equalização de juros, Renato, explica para o ouvinte. Então, a equalização de juros é justamente... O BNDES ele tem uma linha de crédito chamada de PSI, né, que é o Programa de Sustentação do Investimento. E essa linha de crédito, ela é uma linha de crédito subsidiada, né? Quer dizer, a taxa mínima que o BNDES ele pode cobrar num empréstimo é de TJLP, né? A taxa de juros de longo prazo, mais 1%, né? Essa é a taxa que o BNDES pode cobrar mínima, né? Só que para essa categoria especial de financiamento, do PSI, ele pode cobrar taxas inferiores a essa mínima. Só que aí quem arca com a diferença nesse caso específico é o Tesouro, né? Então o Tesouro ele é obrigado a arcar com essa diferença. E isso se chama equalização de juros. Então assim, se a taxa mínima é 6, ele empresta 4, 2% é equalização de juros. 2% é equalização de juros e isso entra na despesa primária do governo. Isso é importante levantar, isso entra na despesa primária do governo, ou seja... A gente tem visto aí nos últimos tempos uma queda vertiginosa aí do superávit primário do governo, inclusive culminando aí no final do ano passado num déficit primário, né? E essa despesa de equalização de juros, ela é uma despesa primária, né? Ela sai do orçamento do governo diretamente. E nos últimos tempos aí o governo tem utilizado a famosa pedalada fiscal, né? Que é justamente isso, você deixar de pagar certas despesas e postergar o pagamento delas. E o governo tem feito isso com o BNDES, né? Ele tem deixado de pagar essa equalização de juros ao banco, portanto, criando prejuízos para o banco em si, para poder não piorar tanto o seu resultado primário, né? Isso é um problema, né? Primeiro que é um problema que mostra que a nossa saúde fiscal não está muito boa, né? Que não é novidade para ninguém, mas só reforça isso, porque se o governo não tem espaço para pagar os próprios subsídios que ele cria, isso é um mau sinal para a gente. E o segundo é que ele acaba também prejudicando, né? Fragilizando a empresa pública que é o BNDES, né? Que acaba tendo prejuízos aí quando não recebe essa equalização. Então calma aí, vamos lá. Vamos resumir aqui para ouvir. Essa parte é importante. É importante. A gente está num momento hoje de ajuste fiscal, né? Exatamente. O contribuinte está sendo chamado a contribuir com o ajuste da economia via aumento de impostos. E aí você está me dizendo o seguinte, olha, vocês estão sendo chamados a contribuírem via aumento de impostos, porque o governo nos últimos 6 anos aumentou os empréstimos ao BNDES. É isso que você está falando? Em boa medida sim, não só por causa disso, né? Tem uma série de fatores aí que a gente deterioraram as finanças. Mas sim, em relação ao BNDES, sim, não tenha dúvida disso. Então quer dizer que todos esses empréstimos estão sendo financiados hoje via aumento de imposto? Curioso, interessante.
Isso é uma coisa interessante que você levantou, né? Porque a gente falou aqui que esses empréstimos ao BNDES, eles vêm, aliás, esse capital do BNDES, ele vem de uma forma primária dos recursos do FAT, como você colocou, e nos últimos tempos o governo tem emitido dívida para capitalizar o banco. Bom, até então a gente não mexeu na receita corrente, na despesa, na receita corrente do governo, né? Quer dizer, aquele orçamento que ele tem para gastar nas diversas rubricas sociais, a gente não mexeu. Mas o dado interessante é que essa equalização de juros que eu mencionei, ela é uma despesa primária, ela entra no orçamento. Então, quer dizer, isso é um gasto que deixa de ser feito em outras áreas, né? Você pensar em educação, saúde, etc., é um gasto que está subtraindo do orçamento. Agora, conta para o ouvinte, quantos bilhões são essa equalização? Conta pra ouvinte. Cara, isso aí eu não faço nem ideia de quanto seja, de verdade. Eu posso até dar uma pesquisada, mas... A conta que eu vi tava em 18, né? 18 bi? Então, porque na verdade a gente tem... Enfim, esses pagamentos eles são postergados, né? Então eles vão se acumulando ao longo do tempo, né? Essa dívida vai só aumentando. Um momento, lógico, vai ter que ser pago, senão ou o BNDES quebra, ou enfim, não sei o que pode acontecer, mas... Teve uma... Como é que se diz? Foi um decreto que o governo baixou que só ia pagar daqui a 2 anos essa equalização que foi feita nos últimos anos. Na verdade isso aí foi engraçado. Isso foi, se eu não me engano, em 2013 ou 2012, o ministro Manteiga, nosso saudoso ministro Manteiga, ele emitiu um decreto dando ao próprio governo, né, o privilégio de dar um calote no BNDES. Né? Ele falou assim, eu tenho até 2 anos para poder pagar o que eu te devo. É engraçado isso, né? É como se você chegasse num banco e falasse, olha só, eu só vou pagar daqui a 2 anos o que eu te devo, tá? E o banco tem que aceitar isso. E isso deu ao governo a oportunidade de não colocar esse impacto aí no orçamento. Mas isso vai chegar, né? Esses 2 anos estão acabando. Inclusive, se eu salvo engano meu, né? Esse prazo expira agora em 2015. Ou seja, em 2015... os empréstimos, os aportes feitos lá, aquela diferença de juros feitas em 2013, começam a ser pagos agora em 2015, né? Já deve estar mais de 18 bi, né? Provavelmente sim. Isso aí vai acumulando ao longo do tempo. Então, quer dizer, provavelmente boa parte dessa conta aí já vem para 2015, 2016. Mais um Bolsa Família, né? É o Bolsa Empresário, né? Então é isso, acho que por isso que tem que acabar, entendeu? Não, cara, é que assim, as pessoas ficam falando que o Brasil paga muitos juros, né? O Renato falou aí em 6%, é 6%, né, que a gente tá pagando. Tá em 6% aí. PIB, né? Normalizado pelo... Então, sei lá, é muita grana, cara, sei lá, vamos pegar aqui 5, 3... São quase 400, 300 e poucos bi. 330 bilhões, vamos botar aí. Tipo isso. A gente paga 330 bilhões de juros, né? Por ano, todo ano. Só que isso aí é o seguinte, é o serviço de uma dívida, né? Uma dívida que foi acumulada ao longo de muitos anos. Então, é igual aquela torneirinha que está abastecendo uma banheira. Se você não fecha a torneirinha, a banheira vai continuar enchendo. A torneirinha é o gasto do governo e a banheira é o estoque de dívida, né? Essa torneirinha que está enchendo, uma dessas torneirinhas é o BNDES, né? É esse empréstimo que a gente faz pro BNDES, né? O BNDES é uma torneirona, viu? Torneirinha é eufemismo. Então, assim, se as pessoas querem pagar menos juros, uma das formas de pagar menos juros, né, é acabar com essas torneirinhas. Uma dessas torneirinhas é o BNDES. Tem outras, tem várias outras. O BNDES é uma delas. Então, vamos parar com esse discurso fácil de fazer auditoria, da moratória, essas coisas que não faz o menor sentido. E vamos aprender um pouco de economia, né? Eu acho que é isso. Eu acho que isso que resolve o problema do Brasil, transforma o Brasil numa economia séria, né? Menos jabuticaba e mais maçã. Vitor, você tá falando de auditoria, aconteceu uma coisa com você? Não. Alguma coisa aí? Rolou? Não, nada. Nada? Só que me veio a cabeça. Só me veio a cabeça. Porque o pessoal gosta, né, de falar disso, né? Não sei porquê. Tem alguma ideia, Renato, por que o pessoal fala disso? Cara, tem um pessoal que fala isso. Você conhece mais gente de esquerda do que eu, né? Eu conheço uma menina que falava muito isso, negócio da auditoria da dívida. Mas isso aí, cara... A gente pode fazer uma gravação um dia sobre a auditoria da dívida. Tem uns dados que são meio estranhos. O que foi? Esse pessoal de não me convide. Chama o Ricardo quer falar sobre isso. Mas de repente...
Mas fala aí. Vitor quer falar um pouco de política monetária, não, Vitor? O BNDES tem um... Tem um canal de transmissão importante aí da política monetária. Conta aí, qual a relação do BNDES com política monetária? Não fui eu que falei, foi o Renato, tá? Fique claro. Mas o Renato explicitou que quem gostaria de falar isso, quem saberia falar isso melhor seria você. Porque assim, à medida que como a gente falou aqui ao longo do programa, o BNDES ele não segue exatamente taxa de juros de mercado, né? É a TJLP, mais algum spread lá de risco, mas enfim, é sempre abaixo das taxas de juros de mercado, notadamente abaixo da Selic, né? Então, assim, um dos canais de transmissão da política monetária, a forma como o aumento de juros ou redução de juros impacta sobre a economia, um desses canais é o mercado de crédito, né? À medida que você sobe a taxa de juros, isso torna o custo dos empréstimos mais caro, isso reduz consumo e investimento, reduz demanda e faz reduzir os preços, né? A inflação. Quando você tem um percentual desse mercado de crédito, que ele é insensível, né, a essa movimentação do Banco Central, esse aumento de juros do Banco Central, você meio que está bloqueando esse canal, né? Então, as decisões de política monetária, quando o Banco Central faz uma decisão de juros, ele aumenta juros, ele tem que aumentar uma proporção maior para dar conta desse bloqueio que vem do canal de crédito, né? Isso, claro, em termos bem teóricos. Já existem estudos empíricos que comprovam essa tese e você torna menos potente a política monetária pela existência de bancos públicos, né? Que hoje estão na casa de mais de 50% do mercado de crédito brasileiro. É essa conta que a gente tem. Ou seja, ainda tem até mais um adendo pessoal que gosta de brigar. Se você quer brigar contra o Banco Central, porque o Banco Central aumenta muito os juros, não sei o quê, mais uma razão para isso é a existência do BNDES. Então não tem outra escolha, tem que acabar com o BNDES, tem outra. Vale até colocar, né, que na verdade nos últimos tempos, pelo menos nos últimos 2, 3 anos aí, isso acabou se configurando uma enorme contradição, né? Quer dizer, o Banco Central aumentava juros para conter a inflação, né, através desse mecanismo aí tradicional que o Vitor colocou, e em contrapartida o governo injetava de recurso para o BNDES emprestar, né? Então, quer dizer, ficava uma queda de braço. De um lado o Banco Central aumentando juros, do outro lado o governo aumentando os recursos do BNDES para empréstimo, né? Você aumentava a demanda por um lado e tentava esfriar a demanda pelo outro. Era uma competição, uma queda de braço, que eu acho, até pelo que o Vitor falou, fica um pouco desigual aí em favor do BNDES, né? Mas é um Banco Central, né? Coitado do Banco Central. Né? Na verdade, se a gente pode colocar nesses termos, o BNDES nos últimos anos foi o quantitative easing brasileiro, né? Jogou dinheiro na economia aí. É a minha entrada, tá? Ninguém vai copiar, não. É o QI brasileiro. É o QI brasileiro. Então agora realmente é isso aí. Mas é um Banco Central, né? Coitado do Banco Central. Né? Na verdade, se a gente pode colocar nesses termos, o BNDES nos últimos anos foi o quantitative easing brasileiro, né? Jogou dinheiro na economia aí. É a minha entrada, tá? Ninguém vai copiar, não. É o QI brasileiro. É o QI brasileiro. Gostei. Como eu falo antes de você, né? Todo mundo fala antes dele, qualquer um pode usar isso agora. Eu tenho a prioridade. John, você tá ouvindo, né, John? Estão querendo roubar pela primeira vez. Eu gostei, foi a primeira vez que eu ouvi isso. Esse é o QI brasileiro. Não é verdade? Bem legal, bem legal. Vamos agora gravar o início, vai ser hiper rápido, porque dessa vez o Renato já sabe o que eu ia falar. Porra, agora você vai ver a produtividade rolando. Eu quero ver a cara dele quando o Vitor falar primeiro. QI nada saboroso. Putz, cara, QI foi muito bom. Ele ficou até quieto, cara. Tô só esperando, hein? A apunhalada por trás.